Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos aqui de volta para nossa aula de história, né? Do livro Expedições da História do Oitavo Ano, do Gilberto Coutrin, do Jaime Rodrigues. Nós estamos falando a respeito da Revolução Francesa. Nós vimos que a Revolução Francesa ela ocorreu justamente, pessoal, por conta da situação lá que o clero e a nobreza queriam que o povo pagasse mais impostos, né? E o povo se revolta, certo? E por conta disso se instaura na França a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, pessoal, ela é constituída de 4 momentos históricos, como nós vimos na aula passada. Só estou fazendo só uma revisão. Assembleia Constituinte, Monarquia Constituinte, Convenção Nacional e Diretório. Então nós vimos todo essa parte, né, da Revolução Francesa. E no finalzinho, pessoal, que nós estávamos falando, a gente chegou e finalmente na figura chamada Napoleão Bonaparte, certo? Então nós vamos agora falar a respeito do governo de Napoleão ou a Era Napoleônica. Pessoal, muitas ilustrações que eu faço aqui nas aulas é justamente para que você possa entender de forma mais fácil, né? Eu tento facilitar, até mesmo quebrando alguns tipos de protocolo, mostrando algumas coisas para que você possa ficar com um conceito na sua cabeça, certo? Eu não estou muito preocupado com questões de usar palavras difíceis, de usar conceitos difíceis, não, porque o meu foco aqui é que você entenda e quando lhe perguntarem você possa responder, certo? Então vamos lá. O governo de Napoleão, antes de nós falarmos do governo dele, precisamos falar um pouco da vida dele, né? Bem pouco mesmo. Aos 10 anos de idade, Napoleão ele vai ingressar na escola militar. Aos 16 anos ele vai ser promovido a tenente do exército francês. E aos 24, pessoal, ele vai ser nomeado general. Então percebam que ele era pelo pouco da bibliografia que nós estamos vendo aqui, ele era uma pessoa que se destacou muito, né? Então ele estudou bastante para lograr esse êxito dentro da sua carreira pessoal, dentro do exército francês. Pessoal, o governo de Napoleão em si é dividido em 3 períodos, né? É o consulado, o império e o governo dos 100 dias. Então, o governo de Napoleão ele é dividido em consulado, império e governo dos 100 dias. Vamos lá. Pessoal, primeiro nós temos que entender o que foi o golpe de Brumário, né? Que foi um dos golpes que foi aplicado aí por Napoleão para que ele pudesse ascender ao trono, né? Ou ascender ao trono francês. Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, que nós temos que entender é que o povo estava insatisfeito com o diretório. O diretório é aquela forma de governo que estava se instaurou na França, aonde 5 diretores governavam. Por que estava insatisfeito? Justamente porque tinha muita instabilidade política, tinha muita corrupção, né? Muitos conflitos entre diferentes grupos políticos. Então, o povo estava insatisfeito. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Napoleão ele vai começar o quê? A planejar uma conspiração, certo? Ele vai começar a planejar com outras pessoas políticas, né? Líderes políticos e líderes militares que não estavam muito contentes com quem? Com o diretório, certo? E o que vai acontecer, pessoal? Napoleão, no dia 18 de Brumário, ele vai dar um golpe de Estado. O que ele fez? Ele vai reunir o seu exército, certo? Vai chegar lá aonde as pessoas estavam reunidas, né? No órgão legislativo. E aí, pessoal, ele vai cercar ali
aquela área e vai justamente mandar prender os membros do conselho, certo? E vai mandar dissolver ali o conselho de ancião. Ou seja, ele vai acabar com o conselho de anciões, que era um órgão onde tomava as decisões, certo? Ele vai mandar prender os membros do conselho e vai pedir para os diretores lá, que fazem parte do diretório, renunciarem. Então, isso daqui foi um golpe que ele aplicou justamente para ele chegar ao poder. Resumindo, o povo estava insatisfeito com o diretório, certo? Aí Napoleão vai reunir com os líderes políticos, líderes militares, vai começar a planejar, começar a conspirar, e aí no dia 18 de Brumário ele vai aplicar o golpe, né? Vai chegar com seus soldados, vai cercar ali, vai mandar prender algumas pessoas, vai acabar ali com o Conselho dos Anciões e vai pedir com que os diretores eles renunciem ali o seu governo, certo? E aí, pessoal, vai se instaurar o consulado, né, que nada mais é que uma forma de governo que foi implantado na época de Napoleão, certo? Que vai ter algumas pessoas, né, vai ser formado por algumas pessoas, que vai substituir justamente o consulado, certo? Pessoal, de forma bem didática, para que você entenda o que foi o consulado, certo? É um sistema de governo que foi instaurado na época de Napoleão, aonde não somente ele estava no comando, mas também outras pessoas. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Uma das reformas que Napoleão ele vai fazer vai ser uma reforma administrativa. O que ele vai fazer? Ele vai pegar todas as leis, certo? Ele vai pegar todas as leis que existiam na França e ele vai unir. Ele vai unir as leis francesas. E ele vai chamar de Código Napoleônico. O que é o Código Napoleônico, professor Germano? Me fala. É justamente a unificação de todas as leis da França em uma. Certo? Então ele vai criar aí essa unificação. Quando vai ser isso? 1804. Certo? E aí, pessoal, o que vai acontecer? Napoleão, ele era um camarada que se destacava muito, porque como ele havia estudado na escola militar, então ele tinha muitas estratégias militares, certo? E aí ele vai começar a ter algumas estratégias para que ele chegue ao poder, certo? E aí ele vai conseguindo fazer alianças, ele vai conseguir indo por ali, por aqui, até que ele chega como um ditador benevolente, uma pessoa sozinha no poder. Vamos lá. E aí nós vamos entrar no Império, certo? O Império é o segundo período do governo napoleônico. Pessoal, para nós entendermos o Império, nós precisamos entender aqui, ó, o que aconteceu em 1804. Em 1804, pessoal, Napoleão, certo dia, estava bem no seu governo ali, tudinho tal, e ele se autoproclamou o quê? Imperador dos franceses. E aí, ele vai estabelecer agora o primeiro Império Francês. Mas quem proclamou Napoleão imperador? Ele mesmo, pessoal. Certo? Ele mesmo. E aí, pessoal, ele vai começar algumas campanhas militares justamente para expandir o território francês, certo? Ele vai começar a expandir o território francês, vai começar a ter essa expansão militar. Como ele tinha muita estratégia, como ele tinha aí o seu exército a seu dispor, ele vai começar justamente a expandir.
Aí, pessoal, ele vai criar uma estratégia, né? Porque ele queria o desenvolvimento da França comercial. Ele vai criar uma estratégia chamada bloqueio do continental. Esse bloqueio do continental, pessoal, ele foi justamente uma proibição dos países entre uma proibição comercial dos países do continente europeu com a Grã-Bretanha, justamente para que não fizesse o comércio, né? Justamente por quê? Porque Napoleão esperava que, isolando essas pessoas de forma econômica, ele pudesse enfraquecer a economia, né? E assim ele poderia o quê? Diminuir a influência política e militar na Europa, certo? Então o bloqueio do continental foi justamente esse tentar aí, esse isolamento econômico aí da Grã-Bretanha e europeu. Vamos lá. Pessoal, o Império Napoleônico ele não viveu só de vitórias, né? Também teve algumas derrotas, né? Em 1812, Napoleão ele vai tentar invadir a Rússia, né? E vai ter aí uma derrota, certo? E ele vai ter também outra derrota em 1813, certo? Nessa batalha, Leipzig, né? Leipzig. E aí ele vai perder essa batalha, certo? Napoleão. E com isso, pessoal, ele vai ser forçado a abdicar, né? A deixar o seu império, a renunciar ao seu poder. Ele vai ser exilado em 1814 na ilha de Elba, certo? Então, é isso que vai acontecer com ele. E aí, pessoal, o que foi o governo dos 100 anos, né? O governo dos 100 anos foi ele fazer em 100 anos aquilo que ele não fez durante seu período, né? Assim, de forma bem simples para que você entenda. O que vai acontecer? Em março, pessoal, de 1815, Napoleão ele vai escapar do seu exílio em Elba. Ele vai retornar à França e ele vai iniciar esse novo projeto aí, os 100 dias, né? Então, em 100 dias ele queria reconquistar todo o seu poder, enfim, fazer tudo o que ele não fez durante o período que ele estava lá. E aí ele vai colocar aí um projeto, né? E ele vai tentar o quê? O projeto é justamente conquistar a Europa. O foco dele era a Europa, pessoal. Só que ele vai ser frustrado, pessoal, porque ele vai perder a batalha novamente, certo? Ele vai perder a batalha em junho de 1815. E ali ele vai permanecer, pessoal, na ilha de Santa Helena. Ele vai ser exilado mais uma vez na ilha de Santa Helena. E ali ele vai ficar até a sua morte em 1821. E aí, pessoal, vai se encerrar aí definitivamente o governo napoleônico na França. Tudo bem, pessoal? Então, esse aí foi a era napoleônica. Claro, nós resumimos bastante, mas nós trouxemos aqui a principal essência, né, para que você entenda o que foi a era napoleônica. Tá ok? Então, tchau, tchau. Até a próxima, se Deus quiser. Fui.